8 horas 29 minutos, faltando alguns segundinhos para as 8 horas e 30 minutos. Começamos, então, mais um dia de opiniões com assuntos relevantes aqui no nosso quadro da CNN Brasil. Vamos cumprimentá-lo, então, Tiago Anastácio, que está conosco aqui hoje em São Paulo. Tudo bem, Tiago? Bem-vindo, bom dia. Tudo bem, Elisa? Como é que você está? Muito bem, ainda mais agora que começamos aquele momento importante, né, para quem nos assiste, para que vocês possam formar as suas opiniões, ter criticidade em cima de assuntos tão relevantes para o nosso Brasil. Vamos lá. O governo federal publicou nesta segunda-feira a portaria que exige comprovante de imunização para viajantes que entrarem no Brasil. Ou seja, oficializou agora essa determinação. O documento atende às exigências estabelecidas em decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Segundo a portaria, a aplicação da última dose ou dose única deve ter sido feita, no mínimo, 14 dias antes da data de ingresso no país. Além do passaporte de vacinação, será necessária a apresentação de teste de Covid negativo, realizado em até 72 horas antes do embarque. Os viajantes dispensados do comprovante de vacinação deverão realizar a quarentena de 14 dias ao ingressarem no território brasileiro. Tiago Anastácio, vamos lá. Na verdade, trocando em miúdos por aqui, essa é uma regra que já estava valendo, mas que agora foi oficializada, não é? É uma portaria, de fato, que vem do governo federal. Vou lhe fazer uma pergunta aqui um pouquinho ácida, porque a nossa ideia é sempre poder ouvir as opiniões divergentes. Uma derrota para o governo federal ter de fazer essa portaria atestando essa regra? É difícil falar de derrota saindo do âmbito judicial, até mesmo porque o governo federal, ele parece um grande jogo de diz-me-disse, onde parece que muitos estão perdidos. Antes mesmo de entrar no ar, ouvia diversas notícias, lia diversos jornais, onde os órgãos técnicos do governo e do Ministério da Saúde, que nada mais faz parte do que o tronco que faz o cuidado à saúde da população brasileira, ligado ao gabinete do presidente Jair Bolsonaro, que os órgãos técnicos sempre foram favoráveis a isso. E que os órgãos técnicos também são favoráveis à vacinação de crianças. E que também são favoráveis ao uso de máscara. O que nós estamos tendo hoje, infelizmente, no Brasil, e aí eu entro na questão de derrota ou não, é uma forçação de barra do presidente Jair Bolsonaro para falar com as suas bases. Bases que são reacionárias, bases que mais parecem parte de um filme ou de uma minissérie, de um conto da Aya, de uma Margaret Atwood, porque parece que essas pessoas não vivem na realidade. O não uso de máscaras, esse tipo de pensamento sobre a saúde alheia, esse conceito falso e mentiroso sobre liberdades individuais. Por favor, senhores, vão ler Hobbes, Locke, os fundadores americanos. Nós não temos esse conceito de liberdade em lugar nenhum. Existe uma irmã gêmea para a liberdade, que é a responsabilidade. E não a responsabilidade só para si, a responsabilidade também para com os outros. Quando nós, desde o dia 13 de março de 2020, tivemos a decretação, ou seja, o decreto pela OMS de que estávamos dentro de uma pandemia, todos os cuidados deveriam ter sido tomados com as nossas fronteiras. E um país continental como o Brasil também deveria ter tido grandes bolsões sanitários nas, aspas, fronteiras entre os estados, para que não houvesse o deslocamento do vírus. Mas parece que nós não aprendemos nada. Nós não testamos a contento no Brasil, nós não temos o incentivo das figuras de liderança do governo federal para o uso de máscaras e mesmo a vacinação, por exemplo, parece algo que não é urgente para as crianças. O ministro Queiroga vai chamar uma audiência pública. Agora, vocês já imaginaram o que pode acontecer internacionalmente sob o ponto de vista do mundo nos olhando e pensando: poxa vida, o que acontece com o Brasil? E aí eu falo daqueles tais investimentos estrangeiros que Paulo Guedes dizia que viriam ao Brasil. Eles estão olhando e falando: calma aí, eles vão fazer uma audiência pública
sendo que o órgão regulatório brasileiro já disse e aprovou a vacinação para crianças entre 5 e 12 anos de idade. O DEA americano já fez isso. Na Europa já se fez isso. Agora, a audiência pública ouvirá quem? O pessoal do gabinete paralelo, novamente? Aquele que descortinado pela CPI, aquele que todos sabiam que existia, mas de repente todo mundo negou a existência? Um gabinete paralelo feito por economistas, donos de aulas, de escolas de inglês para falar sobre a saúde da população? É isso? Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, e aí, Elisa, você conhece muito bem a minha posição. Eu sou muito conservador para olhar o papel das instituições e do direito brasileiro como uma garantia de não distensão das cordas. O Supremo Tribunal Federal é acionado por um grupo que pode acioná-lo, e a Constituição vai trazer um rol muito claro sobre quem pode fazê-lo, e olha e fala, gente, não é possível. Não é possível. Há uma inércia do Congresso Nacional, o Executivo está inerte e o direito de saúde da população está em risco. Não aprendemos nada, estamos indo para 2022. Já passamos por 2020, 2021 e não estamos aprendendo nada. Sabe o que acontece? Tomamos uma medida que o mundo inteiro já tomou, mas aí por decisão dos seus poderes executivos, das suas lideranças políticas. Infelizmente, no Brasil, com a corda distendida, teve o judiciário que intervir, não interferir. E aqui aprendam, senhores membros do Congresso e também do governo, intervir é diferente de interferir, principalmente quando estamos falando do Poder Judiciário. Então, parabéns ao Supremo Tribunal Federal, que, como um tribunal humano, erra e acerta, por isso que são 11, para que os erros sejam diluídos e as virtudes possam surgir. Parabéns pela intervenção, não pela interferência. Deveria ser assim? Não, não deveria. Era necessário responsabilidade, mas responsabilidade me parece que é algo já demais para o nosso país. Vamos então ao próximo assunto, 8 horas e 37 minutos. Ainda falando sobre saúde, o ministro da pasta, Marcelo Queiroga, disse nesta segunda-feira não ver problema na divulgação dos nomes de técnicos da Anvisa que autorizaram o uso da vacina da Pfizer contra a Covid em crianças e que vêm recebendo ameaças. Vamos ouvir então o que disse o ministro da Saúde. O serviço público, ele é caracterizado pela publicidade dos seus atos. Então, todos os técnicos que se manifestam em processos administrativos têm que ser publicizados os atos, a não ser aqueles atos que são mais restritos. Mas não há problema em se ter publicidade dos atos da administração. Eu acredito que isso é até um requisito da Constituição. Ainda neste assunto, o presidente Jair Bolsonaro disse na live semanal que ocorreu depois da decisão da Anvisa que solicitou extraoficialmente os nomes dos técnicos da agência envolvidos na aprovação e que iria divulgar esses nomes. A Polícia Federal abriu uma investigação, então, para apurar as ameaças contra a diretoria técnica da Anvisa que vem ocorrendo nos últimos dias, inclusive para saber quem são as pessoas, quais são os nomes neste mundão chamado internet, que algumas pessoas têm aquela falsa sensação de estarem escondidas ou protegidas, não é, Tiago Anastácio? Mas agora a Polícia Federal está em cima de descobrir esses nomes. Os nomes dos técnicos, Tiago Anastácio, deveriam ser divulgados ou não deveriam ser divulgados? Elisa, vamos pensar e começar a partir daquilo que já é absolutamente contraditório. O ministro Queiroga disse que a Constituição fala de publicidade e quando estamos falando de governo federal ou de qualquer governo, dos municipais aos federais, nós estamos também falando de oficialidade. Não existe nada extraoficial no país. O presidente da República disse que pediria, por outro lado, extraoficialmente. Quais são os canais? Isso a Polícia Federal precisa apurar. Quais são os canais extraoficiais que o presidente da República se utiliza para conseguir nomes de profissionais de uma agência reguladora do Estado brasileiro? É pela ABIN, General Helena?
presidente Bolsonaro, pelo Gabinete de Segurança Institucional? Como que se consegue algo extraoficialmente no Brasil? Essa é a pergunta que deve ser respondida. Segundo, por qual motivação? Apenas para dar publicidade ao nome dessas pessoas ou para colocá-los dentro de uma retórica pobre, tacanha, atécnica, golpista? Essas pessoas sob o escrutínio e as ameaças de internet. Ameaças que já estão sofrendo. Será difícil fazer o link entre a intenção de Jair Bolsonaro e os fatos ameaçadores que já fazem o inquérito policial ter sido instaurado? Agora, aonde está Augusto Aras nesse momento? Aonde está o Procurador-Geral da República? Aonde está o Ministério Público Federal? O que está acontecendo com essa instituição que era tão relevante politicamente tempos atrás, que até quis mudar regras da Constituição com PECs, de propostas de emenda à Constituição? Aonde está o Ministério Público Federal que cai inerte? Aonde estão os membros debaixo da carreira que não olham para o topo da carreira e o criticam publicamente dentro das suas liberdades, sim, constitucionais? O que está acontecendo? Pessoas, profissionais, sérios, da Anvisa, que chegaram à mesma conclusão científica de todas as agências regulatórias do mundo, têm os seus nomes extraoficialmente angariados, postos na internet e estão sofrendo ameaças por instigação do presidente da República. As instituições brasileiras estão funcionando? E aí eu discordo do ministro Luiz Roberto Barroso. Elas podem estar abertas, funcionando. Nós estamos cada vez mais percebendo que não só não estão, como estão funcionando quando querem politicamente. Agora, vamos publicizar tudo? Vamos publicizar os gastos nos cartões corporativos? Vamos responder as perguntas dos jornalistas, presidente Jair Bolsonaro? Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tudo é público? Então, vamos falar sobre tudo em público. Venham ao escrutínio, como o presidente Jair Bolsonaro esses dias disse de uma pesquisa eleitoral, o Datapovo. Vamos então vir ao povo e vamos deixar que o povo faça as suas perguntas de forma clara, para que obtenha respostas também claras, e não aquele que se diz na luz, mas foge para a escuridão quando qualquer pergunta é feita. Estamos inertes, estamos presos no mundo de ignorância, onde crianças estão em risco, onde membros de agências reguladoras têm os seus nomes revelados para serem ameaçados. E a Procuradoria-Geral da República não faz nada. Por falar em perguntas, lhe farei a próxima pergunta, viu, Tiago Anastácio? Diga, querida. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região determinou a suspensão da decisão que afastava a presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a Larissa Rodrigues Peixoto, do cargo. No último sábado, a Justiça Federal do Rio de Janeiro atendeu a um pedido do Ministério Público Federal e do ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, e afastou Larissa. O pedido ocorreu após uma fala do presidente Jair Bolsonaro em um evento na quarta-feira, em que o presidente afirmou que demitiu profissionais do IPHAN para não dar dor de cabeça, isso nas palavras do presidente, após uma paralisação em obras de lojas do empresário Luciano Hang, onde foi achado um artefato arqueológico nas escavações. Tiago Anastácio, existem motivos para Larissa Rodrigues ter sido afastada da presidência do IPHAN? Motivos legais, justos, éticos e morais? Nenhum. O motivo real é um crime praticado e confessado pelo presidente da República. E aqui não é uma questão de posição política sobre Jair Bolsonaro. É aquela velha senhora já tão prostituída no Brasil. É a lei. É a lei. Se Luciano Hang tem os seus negócios atrapalhados em razão de uma decisão do IPHAN, reclama com seu amigo Jair Bolsonaro, ou também vamos negar que os dois são amigos próximos, um apoiador do outro, e o presidente da República vai e intervém
na administração pública ilegalmente por causa do interesse de um particular, nós teremos o crime de advocacia administrativa. É a lei. Eu não preciso analisar a fala do presidente Bolsonaro. Ele fala com todas as letras que, para não dar dor de cabeça, ele afastou uma funcionária do IPHAN para que Luciano Hang fosse satisfeito. E tem mais, existe o crime de prevaricação. Por quê? Fazer ou não fazer, em razão de sentimento pessoal, político, de amizade, de apoio político, que Luciano Hang tem para com ele, presidente da República. E aí, Elisa, e creio que pelo tempo encerro minha participação de hoje, novamente eu me pergunto, aonde está o Ministério Público Federal? As letras são claras. O Jair Bolsonaro disse que fez, o fato que eu digo, o encontro do sítio arqueológico existe e a chefe do IPHAN foi afastada. Precisa dizer mais alguma coisa? Já imaginou se fosse um outro governo afastando uma funcionária do governo federal e o presidente da República viesse e dissesse o seguinte: estou afastando essa pessoa porque ela está atrapalhando os interesses de uma empreiteira? Já imaginaram isso? Tiago Anastácio, obrigada por mais um dia. Até amanhã. Obrigado você, querida. Até amanhã. Boa noite, bom dia a todos.